Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui. Eu sou Daniel, seminarista, como o Flávio falou. Eu sou seminarista da Congregação Peniel, originalmente da Igreja Presbiteriana de Moema, e agora estou ajudando na congregação lá. Quero, de início, agradecer, na figura aí do presbítero Flávio, o convite. É muito bom poder estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Quero convidar os irmãos agora a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo Mateus. Eu lerei os versos 44 a 46 do capítulo 13. Quem quiser, acompanhem a leitura. Assim diz a palavra do nosso Deus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Senhor, queremos lhe pedir nesse momento, Pai, que o Senhor nos conceda a iluminação para o entendimento da Tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo haja nesse momento, que Ele coloque as Tuas verdades, faça com que elas criem raízes dentro de nós, Senhor, e que elas criem frutos na nossa vida, Pai. E pedimos agora o entendimento que vem de Ti, e pedimos que aquilo que é Teu, aquilo que é a verdade, isso seja o que nós possamos aprender hoje, Pai. E pedimos que use o pregador, que ele possa falar aquilo que vem de Ti, as palavras de vida eterna, Senhor. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelos méritos dele, Senhor, que nós oramos. Amém. Irmãos, olhando essa bateria aqui, por exemplo, eu poderia chutar o valor que ela tem. Eu diria talvez R$1.000, mas eu não entendo nada de bateria. Talvez alguém aqui que conheça de bateria poderia me dizer, não, você está errado, essa bateria vale isso. Por quê? Porque essa pessoa entende mais, sabe o quanto precisou para ser feita a bateria, sabe o quanto vale cada peça, ele entende melhor da bateria e ele então sabe analisar melhor o valor da bateria. E é exatamente sobre valor que essas parábolas vão falar. Um valor específico. Vai falar do valor do reino dos céus. Mas para entender um pouco melhor essas parábolas, é importante lembrarmos um pouco sobre o contexto do Evangelho segundo Mateus. Mateus escreve para uma maioria de judeus. E isso fica um pouco mais claro quando nós lemos o Evangelho todo e vemos que Mateus usa muito citações do Antigo Testamento. É o Evangelho que mais tem citação. E ele não só cita muito o Antigo Testamento, como ele também usa figuras de linguagem, jeitos de falar que são próprios do Antigo Testamento. E essa parábola encaixa-se em um desses jeitos de falar. Ele está usando uma figura que é muito comum nos Salmos, que é uma figura de paralelismo. E o que é o paralelismo? É a mesma ideia contada de duas maneiras diferentes. E, na segunda vez, ele, além de enfatizar a mesma ideia, ele acrescenta alguma coisa ao todo da ideia. É mais ou menos como se fosse dois círculos concêntricos. E aí, para ajudar a entender um pouco isso, pensa numa roda de um carro. Você tem a parte de metal interna e você tem um pneu, a parte externa. Então, o centro é o mesmo, a mensagem é a mesma. Só que a primeira parábola vai contar uma coisa com a mesma mensagem, a segunda vai acrescentar algo e contar ainda assim a mesma mensagem.
Então, Cristo usa desse jeito para falar aos seus discípulos e ele está contando essas parábolas a eles. Então, o seu propósito não é de ocultar nada. Cristo contava parábolas, por um lado, para ocultar aqueles que não entendiam, que não eram seus, e para esclarecer algumas coisas, passar mensagens específicas aos seus discípulos. Qual que é a mensagem, então, dessas duas parábolas? A mensagem é: o reino dos céus tem o seu valor acima de todos os outros. O reino dos céus tem o seu valor acima de todos os outros. E nós iremos ver nessa parábola 3 evidências desse valor. 3 características do reino que evidenciam esse valor acima de todos os outros. Mas primeiro, é importante nós entendermos o que é o reino dos céus. Se eu estou falando do valor dele, eu preciso saber o que ele é. E eu quero dar primeiro uma definição um pouco mais técnica, porque reino dos céus é um conceito muito abrangente. Nós temos aí a Bíblia falando, o Novo Testamento em específico, falando muito sobre ele. Então eu quero dar um conceito mais específico e depois fazer uma analogia que nos auxilia ao entendimento desse conceito. A definição um pouco mais técnica é: o reino dos céus é a restauração de todas as coisas para o estado que elas estavam antes do pecado. É o equilíbrio e a harmonia perfeita entre todas as coisas, de forma que elas cumpram perfeitamente o objetivo para o qual foram criadas, a glória de Deus. Tudo aquilo que o pecado corrompeu e destruiu é restaurado com o reino dos céus. Essa é uma definição. E qual que é a analogia, né? Imaginem que o cosmos, e aí o cosmos, entendam, todo o reino visível, tudo aquilo que a gente vê, essa criação, e também a parte dos anjos, o mundo espiritual, o reino espiritual. Todo o cosmos é como se fosse um prédio. E no momento, esse prédio, Deus criou, esse prédio era lindo, maravilhoso. Mas no momento em que o pecado entrou no mundo, esse prédio foi totalmente destruído. Corrompido, as paredes estão desgastadas, a estrutura está totalmente abalada, é horrível, está horrível esse prédio. Então, o reino dos céus é exatamente a reconstrução desse prédio. É Deus tornando esse prédio não só igual como ele era antes, mas é até melhor do que ele era. Então, toda a reconstrução desse prédio, do cosmos, é o reino dos céus. E, indo um pouco além dessa ilustração, e é necessário aqui um pequeno parênteses, toda a ilustração que se é feita aqui sobre coisas de Deus, é importante a gente lembrar que tem limites. O conceito do reino dos céus é muito maior que isso, mas é importante então só pontuar esse limite. Mas, fechando o parênteses, indo um pouco além nessa ilustração sobre o reino, com relação aos papéis das pessoas da Trindade, a ideia é mais ou menos como se Cristo fosse aquele que mostrasse o projeto, ele inaugura o projeto, mostra como é, e aí talvez uma figura de um arquiteto, essa é a planta, é assim que vai ficar no final. E ele faz isso na Terra. Quando Cristo está curando, quando Cristo está expulsando o demônio, ele está falando, no reino dos céus, lá no final, não vai ter doença. Lá no final, quando tiver tudo certinho, quando tiver tudo consumido, quando vier o momento que a gente vai viver na eternidade, o reino vai estar totalmente consumado. Não vai ter demônio, não vai ter nada. Então, tudo aquilo que ele faz, os sinais, os seus milagres, é para mostrar como vai ser depois, é apontar para essa realidade futura. E aí, por outro lado, Deus Pai é como se fosse um engenheiro, talvez, aquele que aprova, que fala, vai ser desse jeito e vai ser assim, assim e assado. E aí, a partir do momento que o arquiteto é tirado, ele manda o mestre de obras, o Espírito Santo, que vai fazer com que as coisas aconteçam aqui. E onde é que fica nós, nesse reino, então? Nós somos os instrumentos. O prego, o martelo, a furadeira, nós somos apenas usados na restauração de todas as coisas. Então, essa é mais ou menos uma ideia daquilo que é o reino dos céus, dentro dos limites dessa analogia, que eu sei que são várias.
Então, sabendo que são o reino dos céus, quais são as evidências desse valor? O que eu estou afirmando, então? O reino dos céus tem seu valor acima de todos os outros. A primeira evidência desse valor é a sua raridade. Na primeira parábola, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro. O segundo, o reino dos céus é semelhante a uma pérola. E aí, repare que ele fala que é um tesouro oculto no campo. E no contexto daquela época, na região onde é que eles viviam, havia muitas guerras. Era comum. Então, não havia banco, não tinham de guardar seus pertences de maior valor. O costume era qual? Enterrar as coisas. Você pegava tudo que era seu tesouro, as coisas de maior valor e enterrava. Esse era um hábito comum. Porém, por um outro lado, era muito raro você achar esse tesouro. Afinal, alguém que esconde uma coisa de muito valor vai esconder bem, né? Não vai esconder de qualquer jeito. Então, um comentarista, um estudioso da época, ele diz que o hábito era comum de enterrar o tesouro, mas achar o tesouro era algo que acontecia uma vez em 1000 vidas. Então, era extremamente raro acontecer isso. Por outro lado, a pérola, no caso da pérola, a segunda parábola, ele diz que o homem negociava e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor. Então, ele sabia o que era pérola. E pérola naquela época já era rara por si. Não existiam as pérolas artificiais que nós temos hoje. Normalmente, quando vemos um colar de pérolas, ele é artificial, não é uma pérola mesmo achada no fundo do mar e com todo o trabalho que tem. Mas naquela época não havia isso. Então, as pérolas eram algo extremamente raros, extremamente caros. Tanto que a gente vê até algumas evidências disso na própria Bíblia. Paulo, quando vai falar para Timóteo sobre como as mulheres se vestiam, ele fala que elas usavam ouro e pérolas. E aí era algo de ostentação. E lá em Apocalipse 21, vai dizer que os portões da cidade, cada um tem uma pérola. Então era algo extremamente raro e de muito valor. Então esse que era, dentre as coisas raras, ele encontrava uma muito mais rara. E a raridade acrescenta valor às coisas, né? Um exemplo disso é um carro que ele chama o Corsário Fantasma. Ele tem, acho que, 100 unidades mais ou menos produzidas no mundo todo. E ele não é um grande carro em si. Não é um carro, nossa, super tecnologia, mas por que ele só tem 100 unidades no mundo? O valor dele estimado é mais ou menos 100 milhões de dólares. Então ele é extremamente caro, por quê? Porque ele tem poucos. Por causa da sua raridade. E como eu entendo, então, essa raridade? Quer dizer que tem pouco do reino dos céus por aí? Não. Eu entendo essa raridade porque não é todo mundo que faz parte do reino dos céus. São poucos aqueles que fazem parte do reino dele, que são instrumentos de Deus, cidadãos do reino dos céus. São somente os filhos de Deus que são parte, que são cidadãos desse reino. E quando a gente para pensar, são poucos, são muito poucos. Aqueles que se deparam, que encontram com o reino, que fazem parte, que veem essa raridade, essa beleza dele, são poucas pessoas. Então, o reino dos céus é extremamente raro. Esse é o primeiro aspecto que dá valor, evidência do seu valor. A segunda evidência é o seu custo. E aqui é importante enfatizar que não é objetivo da Bíblia, e a Bíblia em nenhum lugar aponta isso, que o reino dos céus pode ser comprado. Novamente, é uma parábola que passa uma mensagem. Mas reparem na atitude dos dois, do homem que encontra o tesouro e do negociador de pérolas. Tendo achado e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O homem que achou o tesouro. E o negociante de pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra.
eles vendem tudo o que têm. Esse é o custo. Tudo o que eles têm. O reino dos céus custa tudo. E aqui, por uma questão de entendimento de texto, é bom pontuar, por que há essa diferença? Um compra o terreno e outro compra a pérola. Aqui é por uma questão legal da época. Então, tudo que é feito, aí Jesus está contando uma história, uma parábola, e na parábola ele não vai ensinar que através de um ato errado de alguém. Então, naquela época, legalmente, quem encontrasse o tesouro, se esse tesouro estava no campo de uma outra pessoa, ele pertencia a essa pessoa dona do campo. Então, é por isso que o homem compra o campo ali. Então, é uma questão legal, e essa é um ponto de diferença que é bom a gente rever e saber por qual dessa diferença. Mas é simplesmente essa questão legal. Porque o que importa é que eles compram, que eles pagam tudo o que eles têm. Esse é o preço do reino dos céus. E aqui, não é a ordem divina essa. Eu acho que uma ligação rápida que normalmente a gente acaba fazendo é ligar essa parábola a, por exemplo, o caso do jovem rico. Quando Jesus vai e diz para o jovem, vende tudo o que você tem e me segue. Quer dizer que é isso que a gente tem que fazer? Não. Quando o reino dos céus fala que custa tudo de você, ele quer dizer que tudo que é seu passa agora a ser do rei. Estar sob as ordens do rei. O caso da parábola do jovem rico é uma situação em que o próprio rei estava falando para o rapaz, vende tudo o que tem. E ela se encaixa aqui muito bem porque ali a questão era do coração do jovem. E aqui a questão é exatamente do coração. Para você, no seu coração, tudo o que você tem deve ser do rei do reino dos céus. Deve pertencer a ele. E isso aí, por exemplo, um lado é o dinheiro, ele se encaixa aqui também. O que nós fazemos hoje aqui, a partir do momento que você passa a fazer parte do reino dos céus, o seu dinheiro não é mais seu, você deve administrar de acordo com aquilo que Deus quer que você administre. Então, o dízimo é uma parte que você deve separar. É algo que Deus quer que você faça. É a ordem dele, está à disposição dele. Um outro caso disso, por exemplo, são os nossos relacionamentos. A partir do momento em que passamos a fazer parte do reino dos céus, os nossos relacionamentos são alterados. Devemos tratar a família de maneira diferente. Lá na carta de Paulo aos Romanos, ele vai dizer que agora a nossa preferência é pelos irmãos da igreja. Devemos amar eles mais, devemos honrá-los mais do que aos outros. Nossos relacionamentos são mudados, não é do jeito que a gente quer agora. O nosso trabalho, eu não vou conduzir o meu trabalho do jeito que eu quero, da maneira que eu acho melhor. Eu vou conduzir o meu trabalho da maneira que Deus me manda a conduzir o meu trabalho. A minha ética deve ser uma ética cristã no meu trabalho. Eu devo ser submisso ao meu chefe. É isso que mandam as Escrituras. O meu trabalho deve ser um trabalho bem feito, dedicado, porque eu o faço para a glória de Deus. O meu conforto, eu não sou mais dono do meu conforto. Paulo lá aos Filipenses vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e é assim que a gente deve viver agora. A nossa situação não é daquilo que eu quero ou como eu quero. A minha própria individualidade não é mais minha, é dele. Eu agora devo viver de uma maneira em que eu amo o meu próximo como a mim mesmo. E não eu amo o meu próximo do jeito que eu quero, ou eu primeiro e depois o próximo. Eu sou parte agora de um corpo, eu não sou um ser individual que vive da maneira que eu quero, isolado do mundo. Todos os aspectos da minha vida agora são do Rei. E eu vivo de acordo com o que Ele quer. O tempo é outro exemplo disso. Eu não vou diminuir o meu tempo, o seu tempo não é de acordo com aquilo que você quer. Um exemplo claro disso é você estar aqui hoje.
Você está aqui hoje porque você quer, porque Deus te dá esse sentimento de querer, porque Ele é bom, mas você está aqui também porque Ele manda. Ele quer que você esteja, separe um dia para cultuá-lo. E esse dia é o domingo. O seu corpo não é mais como dizem por aí, meu corpo, minhas regras. O seu corpo é santuário do Espírito Santo. Você vive de acordo com o que Ele quer. Então o custo é tudo. E tudo são todos os aspectos da nossa vida. A nossa ligação é com dinheiro, mas isso é muito mais quando a gente fala do reino dos céus. É tudo mesmo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E esse é o segundo valor. Afinal, o custo de algo é alguma coisa que determina o valor dessa coisa, né? Quanto maior o custo, maior é o valor. No caso da bateria, quanto mais se gasta para fazer a bateria em peça, em mão de obra, em tudo que vai nela, mais alto fica o valor dela. Então, se o custo é de tudo, o valor é maior ainda. E a última evidência é o benefício. Reparem no final, isso é muito interessante. As duas parábolas terminam. O que tem e compra aquele campo, vendeu tudo e comprou. E a segunda, vende tudo que possui e compra. Acabou aí. A nossa perspectiva normal de tesouro, quando a gente pensa num tesouro, aquele baú cheio de moeda, aquilo é bom por quê? Porque com aquilo eu posso comprar outras coisas. Aquilo tem um valor alto que eu posso adquirir outras coisas. Mas esse tesouro aqui, ele fica para ele. O interesse dele não é pegar para lucrar em cima disso. Isso é tão bom, traz tanto benefício a ele que ele fica com isso. São benefícios enormes. Vale a pena ficar. Isso fica mais claro na própria parábola da pérola. Porque é um mercador que conhece o valor das pérolas. Ele vende todas as outras para ficar com aquela. Ele sabe que compensa mais, que é muito melhor para ele ficar com aquela do que qualquer outra que ele tenha. O benefício é muito maior. E benefício é algo que agrega valor. Afinal, a gente faz custo, a questão, né? Custo-benefício. E isso fica mais impressionante quando a gente parar para pensar. O custo é tudo. E ainda tem benefício. Imagina quais são esses benefícios. Que benefícios maravilhosos são esses do reino dos céus. E uma pequena coisa que eu queria pontuar aqui, como eu disse, o paralelismo agrega algo, né? Ele adiciona algo à mensagem principal. Então, quando na segunda parábola fala do negociador, essa diferença provavelmente se refere à questão dos judeus. Os judeus, aqueles que conheciam as boas pérolas, conheciam a obra de Deus, não são todos salvos, mas há alguns que encontram essa pérola mais valiosa, esse reino, enxergam a verdade, e a verdade trazida pela figura de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, pela figura não, pelo próprio Jesus Cristo. Então, há esses benefícios por outro lado. E aqui eu quero apontar e ler alguns textos que mostram que são promessas de Deus para nós hoje. Um pouco antes, em Mateus 6, os versos 31 a 33, eu irei ler, quem quiser acompanhe. O próprio Cristo vai declarar: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se por um lado eu abro mão do meu dinheiro, ele não é mais meu, por outro lado, o meu benefício ele me garante que não vai me faltar nada daquilo que eu necessite. Essa é a promessa dele, esse é o benefício de participar, de fazer parte do reino dos céus.
É ter essa garantia daquele que criou todas as coisas, daquele que sabe o que eu preciso, de que nada do que eu necessito vai me faltar. Com relação aí que está falando aqui a comer, beber e ter o que vestir. Com relação às minhas necessidades básicas. Você quer confiar no seu dinheiro? Você pode confiar. Mas olha que do outro lado o que você vai receber. O benefício é muito maior. É muito maior. Nos relacionamentos, então, Mateus 19, verso 29. Cristo, novamente, dizendo: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha a promessa que ele está dando. Porque há situações em que o que a gente precisa abrir mão é exatamente um relacionamento com um familiar, é um relacionamento em casa que fica difícil porque a gente aceita o Evangelho, e a nossa ordem e aquilo que a gente deve fazer é amar a Deus acima de todas as coisas e todas as pessoas. Isso não é fácil, isso é extremamente difícil. Mas o que Cristo está falando aqui, a esses que abrem mão, eles vão herdar muito e muito mais. E com isso tudo, a vida eterna. Esse é o seu benefício por abrir mão dessas coisas, dessa vida terrena. Não só isso, com relação à minha individualidade. João 17, 22 a 23. Cristo orando ao Deus Pai. Ele declara: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Por um lado, eu abro mão da minha individualidade. Por um lado, o que eu ganho é o amor de Deus. E é um amor do Pai para com o Filho. É um reflexo do amor da Trindade. O amor mais excelso, mais intenso que a gente pode sequer imaginar. É desse amor que nós vamos usufruir quando nós abrirmos mão da nossa individualidade. Não tem nem como comparar o benefício. É muito maior, é muito mais intenso. Estamos participando do relacionamento mais íntimo, usufruindo um pouco desse relacionamento de intenso amor, que não tem palavras como explicar como é o amor do pai para com o filho. E nós fazemos parte dele. Quando participamos do reino do céu, quando abrimos mão dessas coisas. E aí, com relação, no final, ao nosso corpo, lá, Paulo em 1 Coríntios, Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 15, vai declarar algo sobre o benefício de abrirmos mãos do nosso corpo. Capítulo 15, versos 42 a 44, eu irei ler. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Eu abro mão do meu corpo de ser dono e fazer dele o que eu quero e o que eu recebo. Corpo ressuscitado, glorificado. Um corpo que não vai mais sofrer aquilo que o pecado nos faz sofrer hoje. E esse corpo é eterno. Não dá nem para comparar. Abrir mão de uma vida aqui passageira para uma eternidade com um corpo em glória
Esses são os benefícios. E esses são só alguns. A Bíblia está repleto deles. E eu fiz questão de lê-los porque é importante nós termos essas promessas no nosso coração. Elas vão nos ajudar nos momentos que nós precisamos. Quando estamos diante de conflitos, de situações que a gente precisa decidir, que precisa abrir mão de várias coisas, na hora que a gente precisa pagar o custo desse reino, a gente precisa lembrar dessas promessas, a gente precisa lembrar dos benefícios do reino. Isso irá nos ajudar muito, isso irá nos dar a base. Deus não só requer de nós, Ele nos dá a condição, Ele nos mostra aquilo que nós iremos ganhar com tudo isso. Ele é bom nesse nível, Ele é muito bom. Ele não só nos dá a salvação de graça, Ele não só nos requer algumas coisas, mas também Ele nos capacita e nos mostra aquilo que nós iremos nos beneficiar com isso. Então, irmãos, concluindo, assim como quem entende de uma bateria pode dizer melhor o preço dessa bateria aqui do que eu que não entendo, agora, hoje, nós podemos entender um pouco mais sobre o valor do reino dos céus. O valor acima de todos os outros. Por que o valor dele é acima de todos os outros? Porque ele é raríssimo. Poucos fazem parte. Porque o seu custo é tudo. Tudo que nós temos e tudo que nós somos. E porque o seu benefício é muito maior do que tudo aquilo que nós podemos dar em troca deles. E eu quero, agora no final, trazer algumas aplicações a essa mensagem. O reino dos céus tem um valor acima de todos os outros. E o que isso me transforma, e o que isso muda nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus desejos. Em primeiro lugar, eu preciso parar um pouco para refletir. Será que o meu conhecimento de Deus, o meu conhecimento da Bíblia, o meu conhecimento teológico, que é aquilo que me mostra o quanto eu sei do reino de Deus, quanto mais eu conheço, mais eu valorizo. Isso está me fazendo valorizar o reino ou está me valorizando? Porque isso acontece muito. O ser humano, o conhecimento torna uma coisa de soberba, o conhecimento traz a soberba. E a gente precisa parar um pouco e pensar, será que esse conhecimento da Bíblia está me fazendo valorizar mais o reino de Deus? Ou está me fazendo me valorizar? Quando eu falo para os outros quem é Jesus Cristo, o que é Deus, quando eu respondo perguntas de altas elaborações teológicas, ou perguntas simples, quem está sendo exaltado com aquela resposta? É meu ego ou é o reino dos céus que está ficando maior e mais claro? Um outro aspecto também é lembrar que, como eu disse, não é a questão só monetária. Será que eu estou abrindo mão de tudo pelo reino dos céus? Eu estou pagando o preço, o custo dele? Ou eu estou deixando alguma coisa de lado? Eu pago o preço, Senhor. Eu pago o preço aqui, não, eu dou meu dízimo, eu pago o preço aqui, eu convivo do jeito que o Senhor quer com a minha família, mas, Senhor, no meu trabalho sou eu que falo as coisas, eu que dito as regras. No meu trabalho é minha ética. Eu não sigo aquilo que está na Bíblia. Porque se eu seguir a minha ética aqui, as coisas vão dar certo. Se eu não seguir, se eu for de acordo com a palavra de Deus, não dá, eu posso perder meu emprego. Não dá, eu vou entrar em conflito com o meu chefe, eu vou entrar em conflito com meus colegas. As pessoas vão zombar de mim se eu não fazer o que o meu chefe está mandando. Será que eu estou disposto a pagar esse preço? Ou, Senhor, eu faço tudo o que o Senhor pede, eu estou lá todo domingo, eu participo das programações, mas abrir mão do dízimo, eu preciso tanto daquele dinheiro, faz tanta diferença.
é essencial para mim. Ah, Senhor, meu relacionamento, eu gosto tanto daquela pessoa, ela não é crente, ela tem uma vida toda desvirada, mas eu gosto tanto de estar com ela. Esse lado aqui, deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido disso daqui, Senhor. O resto, eu confio no Senhor. Será que essa é a minha atitude ou eu estou entregando todas as áreas da minha vida? E, por outro lado, é importante lembrar que o benefício é maior. Quando eu for abrir mão dessas coisas, nessa sua área que é difícil, que todo mundo tem uma dificuldade, uma área mais difícil da gente entregar a Deus, lembra que o que você vai ganhar é muito maior. Lembra que você está abrindo mão de uma coisa que é difícil agora, mas o benefício é muito, muito, muito maior. O seu trabalho pode estar em risco. Às vezes você pode chegar até perder o trabalho. Isso é extremamente difícil. Mas Ele te promete, Ele te garante que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não importa a sua situação. Seu relacionamento é mais complicado ainda. Abrir mão, Ele te garante que Ele vai te dar muito, muitas vezes mais. Esse Deus é tão bom que Ele não só garante essas coisas para você, como Ele também te capacita a fazer tudo isso. Ele está junto com você. Lembra, você é instrumento. Alguém está te usando para fazer essas coisas. Você não está sozinho. É Deus te usando a fazer essas coisas. E aqui, como a gente já cantou, e isso não foi combinado. Eu falei ontem para o Lene o que eu ia pregar hoje. E a gente cantou aqui, eu tenho tudo, eu tenho a Jesus. E realmente nós temos tudo. O momento em que passamos a fazer parte desse reino é o momento em que aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Se você ainda não aceitou, esse é o reino, esses são benefícios, esse é o custo. Aceite Ele, faça parte. Ele vai estar com você em todo momento. E Ele vai te dar tudo isso. Isso é garantido, isso é promessa. Esse é o nosso Deus. Irmãos, após contar essa parábola aos discípulos, Jesus pergunta a eles: vocês entenderam o que eu disse? E eles respondem: sim. Que cada vez mais nós possamos responder com convicção qual o valor do reino dos céus, sabendo cada vez mais do seu custo, do seu benefício e da sua raridade. Deus nos ajude a aplicar cada vez mais, a frutificar essa mensagem nas nossas vidas. Amém? Vamos agora nos colocarmos de pé e, em resposta, adorarmos a esse Deus, engrandecendo o nome dEle e contribuindo, sendo usados para o progresso desse reino maravilhoso.